Seguindo o nosso estudo de ótica geométrica, agora vamos abordar o estudo de espelhos esféricos. Seguindo o nosso estudo de ótica, agora vamos abordar o estudo de espelhos esféricos. Quais são os elementos necessários ao estudo do espelho esférico? Agora que a gente já viu como a luz se propaga, que os raios são independentes, que ela se propaga em linha reta, vamos utilizar esse estudo da ótica geométrica para analisar a formação de imagem nos espelhos esféricos, côncavos ou convexos. Mas para isso a gente precisa saber quais os elementos que eles têm. Eles têm um centro de curvatura ou simplesmente centro, todos dois, tanto côncavo quanto convexo, tem esse centro, que é o centro da esfera de onde foi tirada essa calota esférica. Tem uma distância focal, que é chamada de foco, que é a metade da distância entre o centro e o espelho, tanto para o espelho côncavo como para o convexo. Temos o vértice do espelho, que é o encontro da superfície refletora com o eixo principal. Esses elementos são extremamente importantes. Ainda temos um quarto elemento, que é o ângulo de abertura, que eu não coloquei aqui para vocês, porque isso não é muito cobrado. Esse ângulo de abertura, ele tem que ter um tamanho, ele tem que ter uma medida, esse ângulo de abertura aqui, ó, tem que ter uma medida que permita que a imagem formada através desse espelho seja nítida. Se você aumentar esse ângulo de abertura para um valor que saia fora da condição de nitidez, ele é classificado como um espelho não gaussiano, certo? Ele é um espelho gaussiano desde que esse ângulo de abertura permita a formação de imagens nítidas de objetos colocados diante deles, mesmo que essa imagem sofra algumas aberrações, ok? Então, o vértice, nós já vimos que é o encontro da superfície refletora, ou seja, do espelho com o eixo principal, centro de curvatura, que é o centro da esfera de onde foi tirada essa calota esférica, o raio de curvatura, que é o raio da esfera, o foco, que é a metade da distância entre o centro e o espelho. Os raios particulares. Para a gente analisar as imagens formadas através de um espelho côncavo, nós temos que conhecer alguns raios, que são chamados de raios particulares, porque eles refletem numa condição especial. O primeiro que a gente vai ver é o seguinte: todo raio que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura vai refletir sobre si mesmo, ou seja, ele não sofre desvio. Então, vamos ver como é que esse raio ele incidiu passando pelo centro, vai refletir sobre ele mesmo, tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo. Ele entrou aqui, bateu no espelho e retornou na mesma direção, ou seja, não sofreu nenhum tipo de desvio. Todo raio que incide passando no vértice do espelho reflete simetricamente ao eixo óptico principal. Neste caso, o eixo principal se confunde com a reta normal, ou seja, se o raio incidir pelo vértice, ele vai refletir simétrico ao eixo principal, ok? Tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo. O terceiro raio, e talvez um dos que a gente mais use, todo raio que incide paralelamente ao eixo óptico reflete em uma direção que passa pelo foco principal do espelho. Então, vamos ver. Incidiu paralelo, refletiu passando pelo foco. Para o espelho convexo, incidiu paralelo, reflete passando pelo foco. Lembre-se que o foco do espelho convexo está depois dele, tá? Então, é o prolongamento do raio refletido que vai passar pelo foco. E o último, todo raio que incide numa direção que passa pelo foco do espelho reflete paralelo. É o contrário do caso anterior. Então, se ele chegar pelo foco, ele vai refletir paralelo. Incidiu passando pelo foco, refletiu paralelo.
Para que a gente estude a formação de imagens no espelho côncavo ou convexo, nós temos que usar pelo menos 2 raios particulares. E no espelho côncavo, dependendo da posição do objeto, a gente tem formação de imagens reais, virtuais ou impróprias, certo? A imagem real é aquela que é formada na frente do espelho. Ela só pode ser vista através de um anteparo, que é uma tela, uma parede ou um pedaço de papel, porque ela se forma na frente do espelho. Já a imagem virtual é aquela que você vê através do espelho. Então, imagem real só pode ser vista num anteparo. Imagem virtual pode ser vista através do espelho. E como eu já falei, para a gente construir uma imagem em relação ao espelho, a gente precisa do cruzamento de pelo menos 2 raios refletidos por ele. Nós vamos usar 2 raios particulares desses que nós acabamos de ver. Então, no caso de espelho esférico, a gente vai usar 2 raios particulares. Vamos analisar então a formação de imagem através de um espelho côncavo. A primeira posição que vamos colocar o objeto é além do centro de curvatura, ou seja, bem distantes do espelho. E vamos usar 2 raios particulares. Um que incide paralelo e reflete passando pelo foco, e o outro que incide passando pelo centro de curvatura e reflete sobre si mesmo. Resultado: no cruzamento desses 2 raios refletidos, eu vou ter a formação da imagem. Essa imagem será real, porque está na frente do espelho, invertida e menor que o objeto. Já a segunda posição, o objeto é colocado sobre o centro de curvatura, mas percebam aqui no esquema que eu vou usar os mesmos raios que eu usei anteriormente, exceto o que passa pelo centro. Então, eu vou usar um raio que entrou paralelo, chegou no espelho, refletiu passando pelo foco. Como eu não posso usar o raio que entra pelo centro de curvatura, porque o objeto está em cima do centro de curvatura, eu vou usar o raio que entrou pelo foco e reflete paralelo. No cruzamento dos 2 raios refletidos, eu tenho a formação da imagem, que é real, porque está na frente do espelho, é invertida, é do mesmo tamanho do objeto e está localizada à mesma distância do espelho que o objeto está. Ou seja, ela está no mesmo local que está o objeto, só que está invertida. A terceira posição, agora, nós vamos colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Então, vamos colocar o objeto aqui. Vamos entrar com um raio paralelo, ele reflete passando pelo foco. Vamos entrar com um raio passando pelo centro de curvatura, que vai refletir sobre ele mesmo. No cruzamento dos 2 raios refletidos, eu tenho aqui a formação da imagem, que é real, invertida e maior que o objeto. A quarta posição é um objeto colocado exatamente sobre o foco do espelho. Nós vamos usar os mesmos raios. Incidiu paralelo ou chegou paralelo, reflete passando pelo foco, incidiu pelo centro, reflete sem desvio ou sobre si mesmo. Repare que esses raios não vão cruzar, porque eles são paralelos, eles não cruzam nem na frente do espelho e nem atrás dele. Então, aqui nós temos uma imagem chamada de imprópria, é aquela imagem que possivelmente vai se formar no infinito, já que 2 paralelas se cruzam no infinito. E a última posição em relação ao espelho côncavo é quando a gente coloca o objeto entre o foco e o espelho. Neste caso, nós vamos ter uma imagem diferente. Veja o que acontece aqui. Eu entrei com um raio paralelo, ele vai refletir passando pelo foco. Eu entrei com um raio passando pelo centro de curvatura, ele vai voltar sobre ele mesmo, vai refletir sobre ele mesmo. Aqui na frente do espelho, esses 2 raios refletidos estão abrindo. Então, prolongamos esses raios para depois do espelho e temos aqui a formação da imagem. Esta é a imagem virtual, é aquela que a gente pode ver através do espelho.
Essa imagem, então, será virtual, direita e maior que o objeto. Para o espelho convexo, qualquer que seja a posição do objeto, terá a formação de uma imagem virtual direita menor e localizada entre o foco do espelho e ele. Sempre, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Entramos com um raio paralelo ao eixo, ele vai refletir passando pelo foco. O foco está aqui atrás do espelho, então eu prolongo esse raio refletido. Entrou com um raio passando pelo centro de curvatura, ele vai refletir sobre ele mesmo. No cruzamento dos dois raios refletidos aqui, eu tenho a formação da imagem, que é virtual, porque está depois do espelho, é direita, porque está na mesma posição em relação ao objeto, e é menor que o objeto, ok? Então, qualquer que seja a posição desse objeto em relação a um espelho convexo, a imagem será sempre virtual direita, menor que o objeto e localizada entre o foco do espelho e o espelho. Para determinar todas essas grandezas envolvidas no estudo dos espelhos esféricos, que são distância focal, a distância do objeto até o espelho, a distância da imagem até o espelho, a altura do objeto, a altura da imagem, nós vamos usar equações que relacionam essas medidas. Então, vamos ver. Quando você coloca um objeto diante do espelho, ele está a uma distância DO do vértice do espelho. Então, essa é a distância do objeto até o espelho. Ele tem uma altura, HO, que é a altura do objeto. Traçando os raios, como a gente fez na aula anterior, nós vamos determinar a imagem. Essa imagem será formada a uma distância DI do vértice do espelho. E ela terá uma altura HI. Relacionando essas medidas, a gente consegue calcular cada uma delas usando duas equações. A primeira equação é a equação de Gauss, é a equação dos pontos conjugados. Nessa equação, nós estamos relacionando distância focal do espelho, a distância da imagem até o espelho e a distância do objeto até o espelho. Então, essa equação diz que o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos da distância da imagem ao espelho e da distância do objeto até o espelho. Então, o FO é a distância focal do espelho, o DI é a distância da imagem até o espelho, o DO é a distância do objeto até o espelho. Lembrem-se de usar sempre a mesma unidade para essas distâncias. Normalmente a gente usa centímetro, porque são distâncias relativamente pequenas. Então, essa equação relaciona a distância do objeto até o espelho, a distância da imagem até o espelho, com a distância focal, que é essa distância aqui. A segunda equação é a equação do aumento linear. Para determinar esse aumento, a gente vai relacionar a altura do objeto com a altura da imagem e a distância da imagem com a distância do objeto. Como que vamos escrever essa equação? Depende do que você está querendo calcular. Se você está querendo calcular o aumento e conhece a distância da imagem até o espelho e a distância do objeto até o espelho, você vai fazer A igual a menos DI sobre DO. Se você não conhece DI e DO, você pode calcular esse aumento usando a altura da imagem e a altura do objeto. Esse sinal faz parte da fórmula, não é o sinal que você vai encontrar lá na primeira equação. Se você achar, por exemplo, na primeira equação, que é a equação dos pontos conjugados, se você achar um DI negativo, você vai substituir aqui menos 20. Entendeu? Um exemplo. Achei um DI de menos 20. Então, eu vou substituir aqui. Menos 20. Tá certo? Então, eu vou calcular o aumento relativo da imagem em relação ao objeto. Nesse caso aqui dessa figura, eu tenho um objeto de altura HO e eu tenho uma imagem maior.
Essa imagem aqui nós estamos vendo que é uma imagem virtual. Então, ela está numa posição direita, na mesma posição do objeto. Ela é maior. Então, esse A aqui vai dar um número maior do que 1. Já essa imagem aqui, ela é menor que o objeto. O objeto tem uma altura HO, a imagem tem uma altura HI, que é menor que a altura do objeto. Então, quando você calcular o aumento dessa imagem aqui, esse número aqui vai dar um número menor do que 1, ou seja, vai ser uma redução da imagem em relação ao tamanho do objeto. E por último, nós vamos ver as convenções de sinais que existem para esses espelhos em relação à distância do objeto, à distância da imagem e à distância focal. Tudo que for real e direita vai ser positivo. Então, a distância focal do espelho côncavo, ela é positiva, porque ela é real, ela está na frente do espelho. A distância do objeto é sempre real, nós não vamos usar objeto virtual, então ela vai ser sempre positiva. A distância da imagem real até o espelho vai ser um valor positivo. O aumento da imagem direita também será positivo. O HO, que é a altura do objeto, vai ser sempre positivo, porque a gente não vai ficar colocando o objeto abaixo do chão. E o HI, que é a altura da imagem direita, também será positivo. Tudo que for virtual ou invertida vai ser negativo. Então, a distância focal do espelho convexo é negativa. Por quê? Porque ela está lá atrás do espelho. Então, na hora de substituir na fórmula, você tem que considerar ela negativa. Então, para espelho convexo, o FO é negativo. Para espelho côncavo, o FO é positivo. DO, distância do objeto virtual, negativa, mas a gente não vai usar isso aqui. Então, esse aqui nós não vamos usar. DI é a distância da imagem virtual, vai ser negativa. Então, se a imagem se formar depois do espelho, o DI dela será negativo. Aumento da imagem invertida será negativo quando a imagem estiver de cabeça para baixo. Então, toda imagem real tem um aumento negativo. Toda imagem virtual tem um aumento positivo, tá? E HI é a altura da imagem invertida, como ela está de cabeça para baixo, invertida, ela terá um HI negativo porque está para baixo. Então, as dúvidas referente a esses sinais aqui, vocês vão tirar a hora que fizerem os exercícios. Porque aí vocês vão aprender a usar todos esses sinais aqui e verificar se está correto de acordo com essa conversão de sinal que a gente viu aqui na aula. Na próxima aula, a gente já vai entrar na refração.